Shalom, graça e paz. Que alegria ter você aqui no Deus Tem o Melhor. Hoje a nossa programação está muito especial. Teremos a ministração da palavra, vamos ver a agenda da semana. Tem muita coisa boa acontecendo na nossa igreja. Nós teremos uma matéria linda da Fundação Afife-Arão com a turma de violão. É tão bonito ver como a música revela dons que Deus coloca em cada pessoa, né? A música aproxima, acalma, ensina e quando é para Ele, se torna ainda mais poderoso. Teremos também a matéria do Encontro com Jesus, o Bar Mitzvah, um momento tão importante para as famílias e, claro, o nosso devocional com o nosso pastor Regis. Fica comigo porque o que Deus preparou para você hoje é realmente muito especial. Muito bom dia, Rio Branco! Tudo bem com vocês? Seguimos juntos aqui no Deus Tem o Melhor e nada melhor do que começar a nossa semana com um momento especial para ouvir a palavra de Deus e sentir a presença do Senhor. Vamos juntos para o nosso devocional. Shalom, graça e paz, seja bem-vindo a mais um devocional da semana. E o texto que nós vamos ler está em Hebreus 12:6, que diz assim: Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita ao qual recebe por filho. Suportai a correção, e Deus vos tratará como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois estão bastardos e não os filhos. Nesse texto nós aprendemos que Deus ele ama quem é filho. Você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, Deus vai lhe corrigir. Olha só como ele começa dizendo, ele açoita quem é o filho, corrige quem é o filho e disciplina quem é o filho. Nós recebemos a disciplina e a correção de Deus porque Ele nos ama. Se você é filho de Deus, suportai a correção dEle, suportai a disciplina dEle, suportai porque Ele ama e por isso Ele está corrigindo você. Nós, como filhos de Deus, precisamos caminhar de acordo com a vontade dEle e não de acordo com as nossas vontades. Embora as nossas vontades não sejam a vontade de Deus, perfeita, mas a vontade de Deus ela é perfeita para a nossa vontade. Saiba de uma coisa, Deus ele quer que você caminhe corretamente com Ele, mas Ele quer lhe chamar de filho. E se você não aceita a disciplina, não aceita a correção, então Ele fala no versículo 8 que você é bastardo e não filho. Olha só a diferença. Então o filho de Deus é todo aquele que obedece os caminhos do Senhor, obedece os princípios do Senhor e caminha de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer e de acordo com o seu desejo. Vamos aprender hoje que como filho nós precisamos ser obedientes. Deus ele só quer uma coisa, seja obediente. Quando ele fala para o profeta Samuel, fala para o profeta Saul, dizendo, Saul, não é melhor obedecer do que sacrificar? Deus estava dizendo para ele, é melhor você obedecer do que você fazer as suas próprias vontades. E Samuel, naquele dia, tira o reinado de Saul por causa de uma desobediência. Vamos aprender a obedecer a palavra do Senhor, vamos aprender a obedecer aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Seja um filho obediente e não um filho bastardo. Olha só como ele apresenta no versículo 6, correção. No versículo 7, disciplina. No versículo 8, aprendizado acima de todas as coisas, senão você é como bastardo. Nós precisamos caminhar de acordo com a vontade de Deus para que Ele possa operar na nossa vida aquilo que é perfeito, bom, perfeito e agradável ao Senhor. Que o Senhor possa fazer de você um verdadeiro filho legítimo do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor repouse sobre o seu coração e lhe dê uma semana, um dia, um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém! Que palavra abençoada! Você gosta de música?
A música é um presente de Deus, um dom que alcança lugares onde às vezes as palavras não chegam. E na Fundação Afife-Arão fica muito claro, a turma de violão tem sido uma bênção, porque ali não é sobre aprender acordes, é sobre descobrir talentos, desenvolver disciplina e gerar oportunidades para os que não têm condições. É muito bonito ver cada aluno crescendo, pegando o instrumento com mais segurança, aprendendo com dedicação e entendendo que a arte também é uma forma de expressar aquilo que Deus colocou no coração. Então, vamos assistir agora um pouquinho de como tem sido esse trabalho tão especial. Boa noite, meu nome é Santo Trovelo, sou professor de violão na Fundação Afife-Arão. Nessa noite a gente está aprendendo sobre os acordes Sol maior, Dó maior e também Mi maior, Lá maior. Estamos aprendendo esses dois acordes, aperfeiçoando a questão da batida, a questão do ritmo, e o intuito da aula de violão é trazer isso, é trazer alegria, trazer felicidade, trazer a música para dentro de nós, trazer a música como um conceito importante. O lema da Fundação fala de realizar sonhos e plantar sementes nessa geração. Eu, enquanto professor de violão, estou realizando um sonho de poder estar compartilhando daquilo que eu aprendi, daquilo que eu me esforcei, daquilo que eu aprendi um pouco, e estou compartilhando esse conhecimento com as demais pessoas, com os demais alunos. E para mim é uma alegria, para mim é uma honra fazer parte dessa equipe da Fundação. É motivo de orgulho. Realizando sonhos e plantando sementes nessa geração. Agora vamos para um momento muito importante na nossa igreja, o Bar Mitzvah. Esse é um marco na vida dos nossos jovens, um tempo em que eles assumem compromisso, maturidade e responsabilidade espiritual. É sempre emocionante ver essa nova geração sendo preparada, aprendendo a valorizar princípios e dando passos firmes na fé. Vamos acompanhar juntos um pouco desse momento tão significativo. Estamos aqui no Bar Mitzvah, um momento muito importante, uma linda noite, onde os pais, junto com os adolescentes, estão passando por uma mudança de responsabilidade espiritual. É um momento muito importante, onde eles estão assumindo a sua responsabilidade espiritual. Isso impacta de forma muito significativa na sua vida espiritual. Então eles passam a entender a importância disso tudo. Então eu acredito que o Bar Mitzvah, eles vão viver um novo tempo, algo novo irá acontecer na vida de cada um. Então todos eles entenderam a importância que a partir de agora eles passam a ter com a sua vida espiritual diante de Deus. Então nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um, pelos familiares, por cada pai que investiu na vida do seu filho, acreditando que essa geração irão viver coisas extraordinárias em Deus a partir desse momento.
Graça e paz, foi uma honra fazer parte de tudo isso. Cada domingo, sei que foram lições que marcaram a vida de cada adolescente. Não foi somente um ensinamento, mas um divisor de águas na vida dessas famílias que irão receber. Então eu espero que nesse novo ciclo o Senhor esteja presente, que nesse novo ciclo eles possam crescer e amadurecer mais, avançando para aquilo que o Senhor tem determinado para cada um deles. Foi uma honra participar de tudo isso e eu espero que o Senhor os abençoe grandemente. É um prazer e um orgulho e uma satisfação ter meu filho aqui fazendo esse ato solene aqui na Igreja Renovada. Mas hoje eu me sinto muito satisfeito, eu me sinto muito alegre. É um prazer ver meu filho se formando, conhecendo, tendo a identidade espiritual dele sendo formado dentro da igreja. E é um prazer estar aqui na Igreja Renovada. Shalom, Igreja do Avivamento. Estamos aqui, eu e as minhas duas filhas, estamos aqui numa formatura do Bar Mitzvah. Eu tenho um prazer e uma honra, de poder estar formando a minha segunda filha, a Esther. A Samara já participou do Bar Mitzvah já há alguns anos atrás e foi uma virada de chave na vida da Samara e creio que também vai ser uma virada de chave na vida da Esther. Porque Bar Mitzvah é cumprir um dos mandamentos do Senhor, que é ensinar os nossos filhos no caminho onde eles devem andar. Agradecer a igreja, agradecer a apóstola, toda a equipe que se empenhou, o Elisson, a Josi, toda a equipe que se entregaram aí para formar esses adolescentes e creio que vai ser um novo tempo na vida de cada um deles. Coisa linda de se ver esse evento tão maravilhoso. Deus é bom demais. Tão bom que nos fez chegar na melhor parte do nosso programa, a Palavra Renovada. Coloque o celular no modo não perturbe para não ter nenhuma distração enquanto Deus fala com você hoje. Tenho certeza que Ele tem uma mensagem específica para você, então se prepare. Vamos agora para a nossa Palavra Renovada. E a mensagem dessa manhã, o tema é praticando a espiritualidade que abençoa. Se puder, repita, diga praticando a espiritualidade que abençoa. Abra a sua Bíblia lá no livro dos Salmos, capítulo 67, verso 1 e 2. Salmo 67, verso 1 e 2. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os seus caminhos, e todas as nações a sua salvação. 1 João capítulo 4, verso 19 diz assim: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Diga, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós aprendemos ao longo das últimas semanas sobre a importância da gratidão, sobre a importância da consagração, sobre a importância da rendição, sobre a importância do contentamento, sobre a importância da generosidade, sobre a importância da fé, sobre a importância de uma boa administração. E a vida cristã, ela é sobre receber, celebrar e repartir. Diga comigo, a vida cristã é sobre receber, celebrar e compartilhar ou repartir. Queridos, a vida cristã é sobre receber,
sobre celebrar aquilo que se recebeu e sobre repartir daquilo que se recebeu. Muitas vezes nós não sabemos receber. Quantas vezes Deus quer derramar graça sobre nós, Deus está usando alguém e a gente se blinda, né? Às vezes na humildade ali a gente, não fulano, não precisa, não fulano, deixa isso quieto, né? Às vezes Deus quer nos abençoar e a gente fica naquela retranca, né? Eu estava assistindo uma série essa semana, um casal de noivos estava sentado comendo, e aí o noivo ele tinha dado um carro para a noiva, anteriormente ela arranjou um trabalho, aí ela vendeu o carro e disse assim: amor, esse dinheiro aqui é para você, porque eu vendi o carro que você me deu, porque eu estou dirigindo o carro da empresa. Aí ela passou o envelope para ele assim na mesa. Aí ele diz: mas amor, o carro foi um presente que eu dei para você, então o dinheiro é seu. Ele devolveu o envelope. E ela disse: mas como você me deu, eu arranjei um emprego e eu estou querendo retribuir, pega o envelope de volta. Aí ele: não, mas foi um presente de coração, então pega o envelope de volta. Ela disse: pega o envelope, senão eu vou ficar com raiva de você. Aí ele disse: tá bom então. Ela disse: passa o sal. Ele pegou o sal, botou em cima do envelope e disse: está aqui o sal. Devolveu o envelope. Ela disse: eu já falei sobre isso. Muitas vezes nós não estamos abertos para receber aquilo que Deus quer nos dar. Vida cristã é sobre saber receber, amém? É sobre saber receber. Uma vez a gente saiu com a família da minha sogra. Aí era o aniversário dela, a gente pagou o almoço e a irmã dela era quem ia pagar o almoço. Aí terminou, ela pegou o dinheiro e disse assim: tá aqui, não era para você ter pagado. E minha sogra: não, ela pega. Minha sogra: não, ela pega. Minha sogra: não. Eu disse: tia, me dá aqui que mais tarde eu dou para ela. Ela disse: tá certo, meu filho, é isso mesmo. Nós temos que receber aquilo que Deus quer nos dar, amém? Às vezes a gente fica na retranca, Deus quer usar alguém. Eu antigamente eu tinha isso, agora se alguém veio eu desmanda logo. Passa. Bênção é bênção, eu estou recebendo. A vida cristã é sobre saber receber, é sobre celebrar aquilo que se recebe, amém? Tem gente que recebe tanta graça de Deus e está sempre triste, está sempre faltando algo, está sempre frustrado. Meu irmão, recebeu algo de Deus, celebra, se alegra. O apóstolo René dizia, né? A gente não tem direito a viver aquilo que a gente não celebra. Se Deus te entregou algo, celebra, meu amigo. Se alguém fizer um pix de R$1 errado, glórias ao Senhor. O que não estão tirando está chegando, é bênção, é acréscimo, amém? O que Deus ele acrescenta, celebre. Quantas vezes nós recebemos tanta graça e a gente está sempre amargurado, sempre triste, sempre frustrado, sempre cabisbaixo. A bênção chegou, celebra. Senhor, glórias a Ti. Senhor, obrigado. Senhor, te glorifica. Irmãos, não vai celebrar pix errado não, devolve, tá? Eu falei besteira aqui, tá? Recebeu, celebra e compartilha. A vida cristã, ela é sobre compartilhar, é sobre repartir. E aí o pastor Carlito, ele diz assim: prosperidade não é sobre o quanto nós acumulamos, mas sobre o quanto permitimos que a vida de Cristo transborde de nós para alcançar a outros. Prosperidade não é sobre acúmulo, é sobre permitir que Cristo transborde através de mim para alcançar outras pessoas. E aí tem esse provérbio popular que tem no livro do pastor Carlito, que quando eu li eu achei fenomenal. Ele diz assim: o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu tenho. O que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu ainda tenho. É sobre entender que compartilhar não é perda. Compartilhar é ganho. Diga: compartilhar é ganho. O texto de 1 João diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Deus, antes de tudo, Ele nos amou. Por que nós compartilhamos? Porque Deus já nos abençoou. Por que nós repartimos? Porque nós já recebemos a graça de ter. Porque antes de compartilhar, você já recebeu a graça de Deus sobre você. Repartir é, portanto, um ato de amor, um ato de gratidão e um ato de fé. Diga: repartir é um ato de amor, um ato de gratidão e um ato de fé. Pessoas ingratas não compartilham nada. Pessoas ingratas não conseguem compartilhar. Pessoas que amam, elas se doam e elas doam com generosidade. Para que o repartir seja constante e consistente, nós precisamos exercitar
e ensinar o nosso coração a ser generoso. O processo da generosidade é uma escola, queridos. Nós precisamos treinar o nosso coração. Nós precisamos começar a compartilhar para entender a alegria que é compartilhar. Quem nunca compartilhou nada não sabe o prazer que é você ter para compartilhar com alguém. Aquele bem-estar que causa, aquela sensação de alegria interior quando você compartilha algo. Pessoas que são amarradas, seguras, elas não entendem esse sentimento. E o nosso coração, ele precisa ser exercitado na generosidade. Diga, o meu coração precisa ser exercitado na generosidade. E Deus, ele nos quer fazer um instrumento de amor e generosidade na vida das outras pessoas. E para que eu e você nos tornemos instrumentos do amor e da generosidade de Deus, nós precisamos aprender 5 coisas essa manhã. E a primeira delas é: decida vencer a incredulidade. Diga, decida vencer a incredulidade. João 20, 27 ao 29, Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque-a do meu lado, para que você pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse: Senhor, meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você viu, agora você crê, Tomé? Bem-aventurados os que não viram e creram. Queridos, pessoas incrédulas, elas não conseguem ser instrumento de Deus na área da generosidade. Porque pessoas incrédulas, elas estão sempre na dúvida. Elas estão sempre ali: será que vai faltar? Será que eu não vou ter? Se eu compartilhar, será que eu vou ter perda? Se eu compartilhar, será que eu vou conseguir superar o que eu estou dando? Pessoas incrédulas, elas não conseguem romper. Elas estão sempre na dúvida. Elas estão sempre na retranca. E Deus, ele quer que nós creiamos, amém? Deus, ele quer que nós creiamos. Porque a fé, diga, a fé é o elemento que me conecta ao agir de Deus. Quando a gente vai para Hebreus 11, a Bíblia relata a galeria dos heróis da fé. A Bíblia diz: pela fé Moisés abriu o mar, pela fé Abraão fez isso, pela fé Isaac fez aquilo, pela fé Sansão fez isso, pela fé Gideão fez aquilo. Pela fé. A fé é o que nos permite realizar grandes coisas para Deus. Se você vive duvidando, você não rompe. Se tu vive duvidando, Deus vai falar contigo: oferta na vida de fulano, e tu vai reter, porque tu é incrédulo. A fé é o que nos faz abrir a mão. A fé é o que nos faz dar um passo de ousadia. Se o teu coração está cheio de incredulidade, tu vai estar sempre assim, tu nunca vai dar o passo que Deus quer que tu dê. E dessa maneira tu nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus. Se eu quero me tornar um instrumento do amor e da generosidade de Deus ao mundo, eu preciso aprender a andar por fé, crendo em Deus, crendo na sua palavra e crendo nas suas promessas. A apóstola leu o texto de Lucas aqui: dai e vos será dado, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É para quem dá. Só que o cara, ele não crê, aí ele não dá, aí ele nunca experimenta isso. Ele está na dúvida: rapaz, será que funciona? Será que dá certo? Será que vai? Eu acho muito interessante o apóstolo Paulo, quando ele diz assim: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ele diz assim: porque Deus não se deixa escarnecer. Eu sempre disse assim: por que Paulo termina essa sentença com essa afirmação? O versículo: aquilo que o homem semear, isso também colherá, porque Deus não se deixa escarnecer. Porque quem foi que estabeleceu a lei da semeadura e da colheita? Quando Noé desce da arca, que ele entrega a oferta, que a oferta sobe nas narinas de Deus, Deus diz assim, Deus sente aquele cheiro e ele diz assim: eu nunca mais vou destruir o homem com água. E enquanto houver inverno e verão, haverá semeadura e colheita. Quando a oferta de Noé chega no céu, Deus libera um decreto eterno: enquanto houver inverno
e verão vai haver semeadura e colheita. Deus, ele põe o seu caráter à prova quando ele libera esse decreto. Por isso que Paulo diz: aquilo que o homem semear, isso também colherá. Porque Deus não se deixa escarnecer, Deus não deixa a palavra dele zombar, e ele não joga o nome dele na lama. Amém? É por isso que você pode ter convicção que aquilo que você semeia, você colhe. É o caráter de Deus que está em jogo. Não é a palavra de uma líder religiosa, não é os preceitos de uma instituição religiosa, é a palavra de Deus, amém? E você tem que crer nisso. Então tem pessoas que eles não dão passos de ousadia porque eles não creem em Deus e no caráter de Deus. Então, para que eu me torne um instrumento da generosidade de Deus, eu preciso crer, diga crer. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, Paulo ele diz assim, ó: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar o perfume do seu conhecimento. Eu vou trabalhar esse versículo mais à frente. Segundo ponto, para que nós nos tornemos um instrumento da generosidade do amor de Deus, diga assim: aprender a descansar. Diga: aprender a descansar. Salmo capítulo 3, verso 5, o salmista diz assim: deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Deitei-me e dormi. Esse versículo é maravilhoso, né? Deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Queridos, na jornada da generosidade, de ter uma espiritualidade que abençoa, você tem que aprender a descansar em Deus, amém? Você tem que aprender a confiar no cuidado de Deus. O salmista diz assim: eu deitei, eu dormi, eu acordei em segurança por um motivo, porque o Senhor me guardava. Você tem que confiar no cuidado de Deus. Você tem que confiar que Deus, ele cuida de você, amém? Nós temos uma fé que o nosso Deus, ele está envolvido nas nossas questões, amém? O nosso Deus não é um Deus que nos deixou na terra, está no céu e nos observa de longe. Vamos ver o que eles estão aprontando lá na terra. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele se envolve conosco para nos guardar e proteger. O nosso Deus, ele nos garante a sua presença. O salmista diz: o guarda de Israel não dorme. Tem crente que dorme demais, né? Eu sou um deles, misericórdia. Mas enquanto eu durmo, Deus está acordado. É por isso que eu tenho que descansar. Tem gente que perde o sono perturbado, e amanhã, e não sei o que, aquela angústia. Vai cochilar, o teu Deus não cochila não, amém? Vai dormir, teu Deus está acordado. Teu Deus não vai pegar no sono. Elias, quando ele está ali no Monte Carmelo, que os servos de Baal estão se cortando, estão se chicoteando, estão gritando, e nada de descer fogo, Elias diz assim: ei, cadê Baal? Baal viajou, está dormindo. Elias tira onda com os profetas de Baal, porque ele sabia que Baal não ia responder, e ele sabia que o Deus dele estava acordado. Na hora que ele orasse, o fogo descia. Esse é o nosso Deus. Aí às vezes a gente fica angustiado, perdendo o sono. Meu Deus, e Deus: estou aqui, o que é? Eu estou acordado, meu filho, relaxa. O salmista disse: eu me deitei e dormi, me levantei em segurança, porque o Senhor me guarda. O teu Deus te guarda, amém? Diga: o meu Deus me guarda, amém? E o teu Deus não cochila não, diga aleluia. O nosso Deus é tremendo. Queridos, Deus, ele tem planos maravilhosos para nós. Deus, ele tem planos para a nossa família. Deus, ele tem planos para a nossa casa, para o nosso ministério. E Deus, ele não nos quer angustiados. Na primeira palavra que nós ouvimos dessa série, era sobre o estresse. Para muitas pessoas a vida financeira é uma constante angústia. É um constante coçar de cabeça. Meu Deus, e agora? É um constante: Senhor, faz um milagre, eu estou precisando. É uma angústia direto. E na nossa vida, nossa vida financeira, ela não pode ser essa agonia constante, amém? O Senhor Jesus, ele diz: olhe para os pássaros. Eles não semeiam, eles não colhem, mas Deus dá o alimento deles.
Olhe para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como esses lírios. Aí Jesus olha para o povo e diz assim: você acha que Deus não vai cuidar de vocês? Jesus, ele sempre desafia a nossa lógica ansiosa e preocupada. Eu vi o Miles Monroe dizendo uma vez que os pássaros não morrem não têm problemas cardíacos. Os pássaros estão sempre relax. Eu acho que é porque Deus cuida deles, amém? Jesus diz: olhe para os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, e Deus alimenta eles. Por que Deus não vai cuidar do seu alimento? Por que Deus não vai cuidar das suas necessidades? Nós temos que aprender a descansar no cuidado de Deus, porque o cuidado de Deus não falha, amém? Diga aleluia. O cuidado do nosso Deus não falha. 1 Pedro capítulo 5 verso 7: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É legal que não é uma promessa do futuro. Ele não vai cuidar, Ele tem cuidado. A questão é que às vezes a gente não para observar o cuidado de Deus. Muitas vezes a gente quer ensinar Deus a fazer as coisas, né? A gente quer pintar uma forma de Deus agir, Deus age da maneira dele e a gente não entende. Deus está cuidando do cara, aquele cuidado sobrenatural, a providência divina está cercando ele de todos os lados. E ele está agoniado porque ele não entende o cuidado que Deus está dando a ele no dia a dia. O cara está angustiado porque ele ainda não chegou no 1 milhão. Mas a oração do Pai Nosso é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele tem todo dia o pão de cada dia e ele não atenta para o cuidado de Deus. E o coração está ansioso, está agoniado. Aprenda a descansar no cuidado do seu Senhor. Lance sobre Ele as tuas ansiedades. Quantas pessoas angustiadas com o futuro, perturbadas, lança sobre o teu Deus. Vai orar, amém? Tem gente que está agoniado, preocupado. Aí ele vai para o Instagram e posta indireta para os outros, e posta vídeo motivacional, e posta no status do WhatsApp, e fala para um, e choraminga para outro, e se humilha para outro, e ele não ora. Ele vai para tudo e todos e ele não vai para Deus, para quem pode resolver o BO dele. E corre, e chora, e reclama, e compartilha, e dá indireta. Vai orar, abençoado. Vai orar. Tem gente que ele faz todo esse ciclo, aí depois, eu tenho que orar, vou lá. Começa orando, amém? Aquilo que você começa orando tende a terminar dando certo, aleluia. Lança os teus cuidados sobre Deus. Para de estar dando indireta para os outros no Facebook, choramingando. Aí o pessoal, fulano já está passando baixo ali. Tem umas pessoas que eu tenho os contatos que eu digo, já está meio ruim. Que aí começa aqueles posts motivacionais, não sei o que, e eu conheço a peça. Aí eu, meu Deus. Aí eu me pergunto, esse abençoado já orou hoje? Eu sei que não orou. Se orasse não estava com essas presepadas na internet. Lance sobre ele as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Diga: Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Eu não ando, nem estou sozinho, pois sei. Ele cuida de você, amém? Deus cuida de você, aleluia. Ele tem cuidado da sua casa, Ele tem cuidado da sua vida, Ele é maravilhoso. Terceiro ponto para nós nos tornarmos canais da generosidade do amor de Deus. Diga assim: creia no sobrenatural. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. O Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Queridos, para nós sermos um instrumento do amor e da generosidade de Deus, nós precisamos crer no sobrenatural. Diga sobrenatural. Diga sobrenatural. Diga sobrenatural. Nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. A nossa fé, a fé cristã, a fé que se apoia nesse livro aqui, é uma fé no sobrenatural.
Nós cremos num Deus que em 6 dias fez o mundo pelo poder da sua palavra. E a Bíblia diz em Hebreus que pela sua palavra Deus sustenta o universo. É nesse Deus que nós cremos, amém? É no Deus que Ele multiplica o pão, multiplica o peixe, abre o mar, faz chover maná do céu. Esse é o Deus que nós cremos. E muitas pessoas, elas têm parado de crer no sobrenatural de Deus, principalmente na área financeira. É aquele tipo de gente que luta e batalha e corre, sobe, desce, sua, e ele não tem experimentado o sobrenatural porque ele está com os pés e a cabeça dentro do natural. Parou de crer naquele agir sobrenatural de Deus. Queridos, o Deus que eu sirvo é o Deus que pega um escravo, ele dorme escravo e prisioneiro, e no outro dia ele se torna o primeiro-ministro da nação mais poderosa da terra, José. O nosso Deus é um Deus que pega um exilado, Daniel, e o torna um dos principais líderes na Babilônia, numa terra estrangeira. Esse é o nosso Deus. É um Deus que pega Mardoqueu, que ficava na porta do rei, e um dia Deus tira o sono do rei. O rei vai ver as crônicas e diz: rapaz, esse aqui me salvou de um complô. Quem é esse cara? O que é que fizeram para ele? Aí disseram: é Mardoqueu que está lá na porta todo dia. O rei diz: amanhã pega um cavalo, veste ele com as vestes reais e sai andando pela cidade. E o povo vai dizer: é assim que o rei faz aquele a quem ele concede o favor. Esse é o nosso Deus. E às vezes o cara está lutando e ele está lutando sozinho, e bate cabeça, e sobe, e desce, e faz, e perde o sono, e as coisas não desatam, porque ele parou de acessar o sobrenatural. O nosso Deus ainda é um Deus que faz milagres, amém? O nosso Deus ainda é um Deus que faz reviravoltas na vida financeira das pessoas. Eu quero que você creia nisso, amém? E Ele é um Deus que faz reviravoltas na sua vida. Mas não é através do tigrinho não, amém? Aleluia! Não é através desses meios obscuros não, amém? É um Deus que faz milagres que glorificam a Ele, amém? Não que vão fazer o seu testemunho ser uma vergonha, amém? O nosso Deus é um Deus que abre portas, querido. Não pare de crer nisso. O nosso Deus é aquele Deus que promove os seus servos, amém? Não pare de crer nisso. O nosso Deus é aquele que ilumina os seus filhos com ideias sobrenaturais. Não pare de crer nisso. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou do que tudo que pensamos. Comece a pensar mais, amém? Tem gente que a cabeça é um oco, né? Não tem nada lá dentro. Comece a pensar para que Deus ele possa fazer além do que você pensa, amém? A única coisa que Deus criou a partir do nada foi a terra, amém? Que Ele disse: haja e ouve. O resto você tem que trabalhar com a matéria-prima, amém? Vamos pensar em nome de Jesus, diga aleluia. Cutuca quem está do teu lado e diz: ei, bora pensar. E aí, queridos, nós vamos para João capítulo 1. Filipe, ele conhece Jesus e ele vai até Natanael e diz assim: Natanael, nós encontramos o Messias, aquele que Moisés profetizou e os profetas também. É Jesus, o filho de José. Natanael olha e diz assim: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Aí Filipe diz: vem que tu vai ver com os teus olhos. E aí Natanael vai chegando, Jesus diz: vem aí o israelita em quem não há dolo, em quem não há falha. Aí Natanael olha para Jesus e diz assim: tu me conhece de onde? Jesus diz: Natanael, eu te vi debaixo da figueira antes que Filipe chegasse até você. Natanael fica: tu és verdadeiramente o Rabi, tu és o Messias. Aí Jesus olha para ele e diz assim: porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira, tu está crendo? Natanael, de agora em diante você vai ver os céus abertos e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Jesus estava dizendo: eu te dei uma revelaçãozinha aqui light, tu já está impactado, tu não sabe o que tu vai viver daqui para frente, bonitinho. Você vai ver os céus abertos, anjos descendo e anjos subindo. Queridos, o convite do Evangelho é um convite para o sobrenatural. O convite do Evangelho é um convite para o extraordinário do que Deus pode fazer. Amém? Natanael ficou impactado com a revelação lightzinha. Jesus disse: rapaz, tu não sabe de nada. Às vezes você teve experiências aqui, até, né? Mas Deus está dizendo: eu quero te levar além.
Eu quero te fazer viver mais. Eu quero te levar para a esfera do sobrenatural. E você tem que crer nisso, amém? O pastor Fabiano, lá da igreja da cidade, ele diz assim, ó: eu acredito fortemente em transferências de riquezas de maneira sobrenatural para empoderar a igreja e cooperar com a volta de Cristo. Eu acredito fortemente em transferências de riqueza de maneira sobrenatural. Pastor Fabiano, profeta lá da igreja da cidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que você pode acordar qualquer dia desse com um pix de 1 milhão na tua conta. Opa, o que foi isso? O que está acontecendo aqui? E alguém vai dizer: Deus, eu estava dormindo e sei lá, eu estava com a grana sobrando e Deus mandou eu te dar. Eu não duvido que Deus possa fazer isso na tua vida e nem na minha. Senhor, teu servo está pronto, amém? Deus, ele faz coisas sobrenaturais, queridos. Deus, ele faz coisas extraordinárias. Eu já vi a história do pastor, ele falando que eles fizeram uma conferência. E aí os pastores que vinham para pregar, eles eram meio careiro, né? E disse que foi um mover de Deus sobrenatural. E ele disse que no último dia do congresso eles abriram uma bandeira, eu não lembro se era de Israel, se era da Espanha, foi lá na Espanha esse episódio. E ele disse que as pessoas começaram a ofertar. E ele disse que eles pegaram o dinheiro da bandeira, começaram a chacoalhar a bandeira e orar. E aí ele disse que o dinheiro começou a multiplicar o negócio ali dentro daquela bandeira. Começou a haver uma multiplicação sobrenatural de dinheiro. Faz isso na minha conta, Senhor, em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural, queridos. O nosso Deus é um Deus que faz milagres. E muita gente, a gente fala isso, né? A gente fala em tom de brincadeira, mas eu creio nisso mesmo. E algumas pessoas dizem: é só besteira. É porque tu não crê, abençoado. Como eu disse no primeiro ponto, o acesso para o sobrenatural, ele é feito através da fé. A senha do Wi-Fi de Deus é a fé. Se tu não crê, tu não conecta. Se tu não conecta, tu não recebe os dados do céu. Tu precisa acreditar, amém? Quando você crê, você acessa o sobrenatural de Deus. E eu falei agora há pouco sobre o texto de Coríntios, que fala sobre a fragrância de Jesus que se espalha por todo lugar. Quando nós somos generosos, Deus, ele espalha esse perfume através de nós. Esse final de semana, líder, eu estive lá em Tarauacá, visitando a minha família. E aí na terça-feira eu preguei na rede de homens da primeira igreja batista de Tarauacá. Eu estive pregando lá, convite do meu cunhado. E aí quando a gente saiu da célula, que ele foi deixar um dos discípulos da célula, ele disse assim para mim: cara, tu é lá da Renovada? Eu disse: sou. Ele disse: cara, eu já fui missionário da Jocum. E alguns anos atrás eu estive lá na tua igreja, lá, conversei com a tua bispa, ele falou com a tua bispa. E ele disse: nós estávamos ali, e aí ela chamou a gente, estava eu e um companheiro missionário. Aí ele disse assim, ela chamou a gente lá e deu R$1.000 de oferta pra gente. Ele disse assim, eu me lembro até hoje ele falando. E aí ele disse, e deu pra gente comer e voltar para a nossa missão. A nossa generosidade, ela se espalha como a fragrância de Cristo. Os nossos testemunhos, eles vão além de nós. E eu, cara, isso é sobrenatural. A nossa generosidade, ela se propaga. A nossa generosidade, ela sai espalhando esse perfume de Cristo na terra. A nossa generosidade, ela glorifica a Deus. Em primeira e última instância, a nossa generosidade, ela glorifica o nome do Senhor. E nós precisamos ser esses canais. Queridos, nós precisamos crer que Deus age. Quinta-feira, eu faço a célula na casa da minha sogra. E aí ela não estava em casa, a chave estava com a Areta não me falou. E eu fui dedicar com o portão, né? E aí tinham 2 discípulos lá. E aí eu cheguei lá e disse, galera, a chave está lá em casa, eu vou voltar, aguarda aí que já eu volto. Aí fui pegar a chave. Nesse meio tempo, os discípulos ficaram conversando, perguntou para o outro, fulano, como é que tá? Tu tá bem? Ele disse, cara, estou passando por essa situação na minha vida financeira. Compartilhou com ele, beleza, eu chego, a gente faz a célula, teve aquela palavra maravilhosa dessa semana, que palavra preciosa mesmo, aquela de quinta. E aí eu pregando, aí eu terminei a palavra e disse assim, alguém quer fazer pontuar alguma coisa na palavra, acrescentar algo, compartilhar algo? Aí o discípulo disse assim, Lauro, Deus tocou no meu coração aqui para ofertar na vida do fulano. E aí ele disse, fulano, põe o teu Pix aqui, já fez a transferência logo. E aqui você vê como Deus ele arma algumas coisas. Porque eu já sabia da situação desse discípulo e provavelmente essa conversa não iria rolar se eu tivesse entrado quando eu cheguei. A Areta esqueceu a chave, eles puderam ter esse diálogo.
E naquela célula ele foi provido em uma necessidade. Porque Deus falou com alguém e ele disse: Lauro, faz tempo que eu quero, exatamente o que eu falei no começo, que eu quero exercitar o meu coração na generosidade. Ele disse assim: e agora eu tive essa oportunidade. E um irmão foi provido, porque Deus ele faz algumas coisas na sua arquitetura que a gente não entende, mas Ele faz. É por isso que eu digo para você crer no sobrenatural de Deus, amém? Às vezes tu vai cruzar o caminho de alguém e ele vai dizer: rapaz, gostei de você, fui com a tua cara, vem cá que eu quero te abençoar. Deus age dessa maneira graciosa, amém? Creia no sobrenatural de Deus na tua vida, porque Ele é poderoso para te surpreender. Diga aleluia. Segundo aos Coríntios 9:11, esse texto eu acho ele maravilhoso. Paulo ele diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião. Queridos, a gente vem trabalhando nas últimas semanas um conceito de prosperidade que não se resume a dinheiro, graças a Deus. Nós estamos trabalhando um conceito de prosperidade que envolve o homem inteiro e sua vida inteira. É uma prosperidade integral. Paulo ele diz: Deus vos enriquecerá de todas as formas. Pastor Carlito ele diz assim, existem pessoas no mundo tão pobres e tão miseráveis que a única coisa que eles possuem é dinheiro. Só dinheiro. Deus ele quer nos enriquecer por completo. Tem uma expressão que viralizou ultimamente nas redes sociais, fulano é rico e eu não estou falando de dinheiro. Esse é o conceito de Deus de riqueza. É um conceito que não se resume a cifras monetárias, mas ele se resume ao homem completo. Paulo ele diz: Deus vai vos enriquecer de todas as formas. Não é só o seu bolso, amém? Lá em Provérbios diz que o bom nome vale mais que muitas riquezas. Deus ele quer lhe dar um nome de honra, amém? Um bom nome, um nome limpo na praça, meu irmão. O cristão, o nome limpo para quem valoriza é um tesouro. E a Bíblia nos manda valorizar isso. O bom nome vale mais que muitas riquezas. Deus ele quer que nós cuidemos da nossa integridade, da limpeza, da pureza, do testemunho de Cristo através de nós. Porque você sabe que se o cara é crente, conhecido e caloteiro, isso pega mal para a igreja. Se eu fosse caloteiro e tivesse alguém que eu estou devendo me ouvindo aqui, ele ia dizer: esse bicho aí é um loroteiro, isso é um bravateiro, vou nem ouvir o que esse bicho está falando. O bicho prega bonito no altar e por fora fica me passando a perna. Porque o bom nome ele é precioso. Lá em Filipenses, Paulo fala de uma paz que excede todo entendimento. Tem gente que está com a conta recheada e o coração perturbado 24 horas por dia. Deus quer te dar uma paz que a gente não consegue descrever. Isso não é riqueza? Tem pessoas hoje que não conseguem dormir, o problema de insônia é absurdo. E a gente sabe que uma noite de sono bem tirada é um negócio assim precioso, né? Você que está tendo problema para dormir, que Deus te batize com a unção que Ele visitou Adão para fazer Eva. Deus derramou sobre Adão um sono pesado. Que Deus derrame sobre você em nome de Jesus para você dormir tranquilo. Essa noite eu estava roncando, a Areta diz: bebê, te vira para o outro lado. Você vai dormir que vai roncar, meu irmão. Paz para você deitar tranquilo. Isso não é riqueza? De você sentar com a sua família, de poder olhar no olho uns dos outros em paz, isso é riqueza. Não é sobre dinheiro, sobre conta, é sobre ter uma família saudável, é sobre ter paz no coração, é sobre ter um sono tranquilo, é sobre ter um bom relacionamento com as pessoas. Isso é riqueza, e Deus quer nos levar a essa abundância, amém? Amém? Queridos, é também sobre ter os dons do Espírito fluindo em nós. Eu tenho comigo que os dons espirituais descritos em Coríntios 12, eles são a riqueza da igreja enquanto corpo de Cristo. O dom de profecia, o dom da palavra de conhecimento, o dom de línguas, o dom de interpretação, os dons de revelação, nós precisamos desses dons. Eles são a riqueza da igreja, nós precisamos desses dons fluindo em nós. Olha para Pedro entrando em Atos capítulo 3 no templo de Salomão.
Não era mais o tempo de Salomão, né? Na porta de Salomão. O mendigo estava lá dizendo, me dá uma esmola. Pedro olha para ele e diz assim, querido, estou liso. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele cara foi curado, meu irmão. O que tu acha que é resolver mais? Aquele cara andar ou receber umas moedas? Nós precisamos do poder de Deus, amém? O poder de Deus é a riqueza da igreja. O poder de Deus é o tesouro do corpo de Cristo. Nós precisamos dos dons. Riqueza de Deus também é nós termos em nós os frutos do Espírito. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, paciência, temperança. Tanta gente destemperada hoje em dia, né? Tanta gente que ele chega, ele azeda o lugar, porque são pessoas difíceis de conviver. Você não, você vai ser um amorzinho, amém? Pensa, meu Deus, lá vem fulano, esse cara. Essa pessoa, quando ela chega, a atmosfera muda. A Bíblia diz em Atos 2, que a igreja de Atos, ela caía na graça do povo. O povo gostava da igreja de Atos. Olha os irmãos da igreja lá, ó. Esse povo é maravilhoso. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, fulano é tão maravilhoso, olha, meu Deus, me dá um abraço aqui, você é top. Porque tem uns crentes, meu irmão, que eles andam nos lugares, tu dá a paz, ele volta a te dar a guerra, né? Paz, irmão, guerra para ti, porque pelo amor de Deus, amém? Ai, a irmã diz que é verdade, ela anda cruzando com alguns crentes aí meio pela rua, né? Deus, Ele quer nos dar os frutos do Espírito, alegria. Tem gente que só vive triste. Deus, Ele quer lhe ver sorrindo, amém? Celebrando, glorificando. Em maio eu estive em Tarouca na ocasião do aniversário do meu pai. Eu fui para a igreja da minha irmã no culto à noite. E aí você sabe que do jeito que eu celebro aqui quando eu estou ministrando, eu celebro embaixo, né? Eu sempre digo, meu irmão, não venha para cá para dar um negócio meia boca para Deus, não. Te alegra na presença dEle. Bate uma palma que presta em nome de Jesus, amém? E aí eu fui para o culto lá com ela e glorificando lá daquele jeitão, né? E batendo palma e tal. Aí eu vim embora. Na terça-feira teve uma reunião de mulheres lá, minha irmã mandou um áudio. Mano, estava na reunião de mulheres lá. E aí uma irmã compartilhou assim, ela disse que foi domingo para a igreja forçada. E ela chegou, ela estava triste, arrasada. Aí chegou, ela viu aquele irmão diferente, dançando, batendo palma, gritando, glorificando. Ela disse que Deus começou a falar com ela, incomodar ela. Ela disse que começou a dançar, começou a glorificar, terminou, ela estava suada. Aí ela disse, naquela hora, ela disse que naquela hora a alegria de Deus renovou ela. Alegria, meu irmão. Venha para cá e se alegre. Venha para cá e celebre. Se uma pessoa tiver com o ânimo derrubado e chegar para cá e ver uma igreja louvando de maneira derrubada, ele vai cair com a cara no chão. As pessoas, elas têm que vir para cá e ser contagiadas com a nossa alegria. Eles verem a gente cantando, oh, que tremenda graça. Uau, que graça é essa que esses caras estão falando? Que esse povo tem? Que esse bicho tomou no café da manhã para ele estar animado assim? É a presença de Deus, meu irmão. Fruto do Espírito, alegria. Alegrei-me quando me disseram aleluia. O Evangelho é o Evangelho da alegria. Amém. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só de tu vir para a igreja, tu já está feliz. Aí tu entra na igreja, Salmo diz, na presença do Senhor há um banquete de alegria. Aí tu se esbalda na presença. As pessoas vão chegar aqui, elas vão chegar depressivas, vão sair dançando, meu irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. Diga glória a Deus. E queridos, entenda algo, você não foi criado para ser reservatório, você foi criado para ser um rio que flui. Você não foi criado para estar acumulando, você é como um rio, a bênção vem, a bênção vai, a bênção vem, a bênção vai, a bênção vem, a bênção vai. Você foi criado para ser um canal de Deus nessa terra, amém? Aleluia! Você é um instrumento que Deus vai usar para impactar esse mundo, diga glória a Deus. Último ponto, irmãos, diga aleluia. Quinto ponto, lembre-se do poder da presença de Jesus. Mateus 28:20, Jesus diz, eu estarei com vocês
todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, pastor Carlito, ele diz que pessoas prósperas são pessoas que são ricas da presença de Deus. Nós precisamos estar cheios dessa presença. Nós precisamos estar transbordando dessa presença. Nós precisamos estar envolvidos nessa presença. Nós precisamos estar conectados a essa presença. Queridos, pelo amor de Deus, não aceite ser um religioso que todo domingo bate ponta aqui na igreja, mas não tem comunhão com Deus na tua casa. Tenha pena de você mesmo. Não aceite ser um religioso que está todo domingo na igreja, mas não está na presença. A presença de Deus, ela habita onde a porta está aberta. Tem pessoas que eles batem ponto todo final de semana na igreja, mas eles não batem ponto no lugar de oração. A verdadeira prosperidade, ela é marcada pela realidade da presença de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Se você tiver dinheiro, viver viajando para cima e para baixo, não sente falta de nada, mas não tem a presença, você é um pobre miserável. Apocalipse 3, Deus fala para a igreja de Laodiceia: vocês dizem, nós somos ricos e prósperos, nós estamos tranquilos. Deus diz, pois eu digo para vocês que vocês são pobres, cegos e nus. Comprem de mim colírio, comprem de mim roupa, porque vocês são miseráveis. Era uma igreja que era abastada financeiramente, mas estava desconectada da presença. Se você tem tudo e você não tem a presença, na tua vida está faltando o essencial. Se nós conseguíssemos chegar num patamar do mundo em que todo mundo tivesse uma qualidade de vida boa, não precisava ser todo mundo rico, mas todo mundo tivesse o que comer 3 vezes ao dia, o que vestir, onde dormir. Se nós chegássemos nesse patamar de planeta e não tivesse a presença, estaria faltando o principal. O povo da igreja da cidade, eles diziam assim: nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. E nós só vamos levar Deus para o mundo se nós tivermos Ele conosco. A verdadeira prosperidade é ter a presença de Deus realmente em nós. É ter a presença de Deus real aqui no nosso meio. É ter a presença de Deus real dentro do nosso coração. E chegou a hora da nossa agenda da semana. Uma semana especial, cheia de encontros que edificam, fortalecem e aproximam a gente ainda mais do que Deus está fazendo. Vamos lá? De terça a sábado, às 5 da manhã, seguimos firme com o nosso culto da madrugada. É tempo de busca, entrega e renovo, começando o dia com o coração alinhado ao Senhor. Na terça-feira, às 19 horas, teremos a nossa reunião de líderes, um encontro importante para alinhar a visão, fortalecer a liderança e preparar cada líder para o que Deus tem para a nossa igreja. Na quinta-feira é dia de células, um momento de comunhão, estudo da palavra e relacionamento. As células são onde a igreja cresce de verdade e você é parte disso. Sábado, às 15 horas, tem a nossa rede de crianças, acontecendo tanto na sede quanto nas bases. Uma tarde cheia de alegria, louvor, atividades e palavra de Deus preparada com todo o nosso carinho para os pequenos. E ainda no sábado, às 19 horas, temos 2 encontros cheios de energia, a Rede Juvenil e a Rede One. Um momento de louvor intenso, palavra viva e comunhão com a juventude da igreja. No domingo, às 8 horas da manhã, temos o melhor culto, aquele momento especial para começar o dia na presença do Senhor. Às 10 horas, acontece a confraternização de mulheres, um encontro de alegria, edificação e unidade. E às 18 horas, encerramos o domingo com a nossa festa de multiplicação, uma noite de celebração,
fé e colheita daquilo que Deus tem feito nas células. Então, já anota tudo e se organiza e participa. Cada encontro é uma oportunidade de ser renovado, crescer e viver mais do que Deus tem preparado para você. E assim, chegamos ao fim de mais um programa Deus Tem o Melhor. Como sempre, é uma alegria imensa estar com você nessa jornada de fé. Que Deus te abençoe poderosamente, que sua semana seja marcada pela graça e pela presença dele. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau!